falarmos sobre o assunto que nós já estávamos conversando sobre a visão de Deus sobre os seus filhos, certo? Hoje nós vamos falar de algo que vai mudar por completo a sua maneira de enxergar a vida, a sua perspectiva de vida vai mudar. É incrível a maneira como Deus resolveu ou estabeleceu para relacionar-se conosco. E hoje então o nosso assunto, o nosso tema é falar sobre a visão que muda a sua vida, ou a visão que vai mudar a sua vida. Particularmente essa visão, essa compreensão trouxe clareza para mim e trouxe uma convicção para o meu caminhar diário com Deus e tem mudado a minha forma de enxergar a vida. Lembrando que o nosso tema, o nosso assunto é falar a visão de Deus sobre os seus filhos. Nós já vimos que uma visão de Deus sobre os seus filhos é, quando Ele nos salva, é tomar a nossa vida para Ele agora manifestar através de nós. E nós também falamos que a forma como as coisas funcionam é o espiritual governando, sustentando o físico, certo? Bem, aceitar Jesus como Salvador, Deus nos inseriu em vários relacionamentos. E eu preciso entender isso, porque somente entendendo isso eu posso viver uma vida estável, uma vida sobrenatural, uma vida que vai além daquilo que eu vejo no físico. Entenda que na Bíblia existem vários termos que Deus usa, mas são termos de relacionamento humano. Por exemplo, Deus como Pai. Quando Deus usa a figura de Pai, Ele quer me dizer que o pecado não permite que você e eu experimentamos a realidade de ter um pai, o que é ter um pai físico. Porque o nosso pai físico, por mais que eles nos amam, por mais que eles desejam fazer algo para nós, ainda assim, por causa de pecado, eles têm suas próprias necessidades, eles têm suas próprias dores, eles têm seus dilemas. Agora, Deus, enquanto Pai, Ele é pleno. Entenda isso. Deus, enquanto Pai, Ele é pleno. Ele é perfeito. Ele tem tudo. E Ele é tudo. Então, nele, você encontra tudo que você não conseguiu encontrar no seu Pai. Só que ali você precisa entender que essa realidade espiritual, Deus quer que você entenda que ela tem que acontecer na realidade aqui no mundo físico. Porque nós temos uma ideia de entender que Deus é um ser muito distante. Aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas nós não conseguimos viver isso no ambiente físico, no mundo real, no nosso dia a dia. E é por isso que eu te falei, essa visão é a visão que vai mudar por completo a sua forma de viver e a sua maneira de enxergar a vida. Preste atenção. Deus é Pai. Em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim, olha só, Deus vai fazer uma comparação. Ele diz assim, como vocês sendo mal, falando agora do Pai humano, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Ele vai dizer assim, qual é o pai que por mais mal que ele seja, um filho pede ele um peixe, ele vai dar uma serpente? Qual é o pai que por mais mal que ele seja, um filho pedindo ele um pão, ele vai dar uma pedra? E Deus vai dizer assim, bem, vocês que são pecadores, vocês que são maus, se os vossos filhos vos pedem um peixe, vocês não dão uma serpente. Se vossos filhos vos pedirem um pão, vocês não dão uma cobra. Agora ele vai fazer essa comparação. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, não dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Então observa, Deus quer me dizer o quê? Eu sou Pai, eu sou real. Agora preste atenção, teologicamente falando, Pai significa o quê? Significa a figura de transferência de recurso, de um ser superior para um ser inferior. Então, Pai é uma figura que transfere o quê? Recursos, supre para outro ser, recursos materiais, recursos financeiros, recursos físicos. Isso é Pai. De ponto de vista teológico, de ponto de vista cristão, a ideia de paternidade é uma figura superior que vai transferir recurso a um ser dependente, a um ser inferior, a um ser que necessita de cuidado e de provisão. Deus, Ele quer dizer para você que Ele sabe que nessa relação nossa com nossos pais faltaram muitas coisas. Lembra? Faltavam muitas coisas. E o pecado é responsável por isso. Seu pai é pecador, então ele vai ter falhas
no seu cuidado. Ele teve falhas ao cuidar de você, assim como meu pai também, ele teve falha ao cuidar de mim. Mas agora, entendendo a realidade do mundo espiritual, Deus quer que eu entenda que essa verdade ela pode ser tangibilizada, ela pode ser vivenciada onde? Aqui no mundo físico. Hoje, eu posso desfrutar do mesmo cuidado, da mesma provisão de forma mais plena, real e perfeita em Deus, porque através de salvação eu fui inserido nesse relacionamento. Então eu preciso entender que o que está, a realidade espiritual, a realidade que agora eu experimento no mundo espiritual, ele tem que ser tangibilizado, ele tem que ser vivido, ele tem que ser manifestado aqui no campo físico. Isso é incrível, isso é extraordinário, isso é extraordinário. Uma outra relação que Deus descreve na Bíblia e que ele usa essa figura para mostrar o que ele pode ser para nós é a figura de mestre e discípulo. Jesus vai usar essa palavra, eu sou vosso mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre. A ideia que Jesus quer dizer é, assim como um mestre ensina, instrui, acompanha, orienta um discípulo, agora vocês precisam entender que vocês ganharam, através da conexão com Deus, um mestre perfeito, que é Deus. Ele tem poder, ele tem capacidade de trazer isso para vocês no mundo físico. Deus é seu mestre. Deus agora é seu professor. Deus agora é o seu guia. Ele quer que nós entendamos essa realidade e que nós vivamos isso na prática. Sabe? Você precisa deixar essa verdade fluir dentro do seu coração, porque o poder da vida física, ela acontece lá no mundo espiritual. O poder que você precisa para desfrutar de uma vida plena é você aprender a se conectar com Deus de verdade, através desses relacionamentos. Um outro termo que é usado na Bíblia, descrevendo o relacionamento que Deus deseja ter com cada um de nós, é a figura do Senhor. Senhor, você sabe o que é Senhor. Senhor, ele está a falar a figura de aquele que é chefe, daquele que está acima e daquele que tem seu servo, daquele que tem seus empregados. Você precisa desenvolver essa visão, esse relacionamento de vida com Deus. Para você servir a Deus no mundo, para você realmente impactar essa geração, para você ser homem e mulher diferente dentro da sua casa, você precisa olhar para a sua família como lá onde Deus é Senhor. E você precisa entender que você ali é servo de Deus. E entendendo isso, vivendo isso na realidade, procurando pela fé, agindo e dizendo assim, Senhor, eu sou seu servo. A minha missão é fazer diferença aqui na minha casa. A minha missão é fazer diferença aqui no meu emprego. A minha missão é fazer diferença. Eu preciso do seu recurso. Eu preciso de direção da sua voz. Eu preciso que o Senhor realmente supra tudo que eu preciso, porque Ele é seu Senhor. Você está a serviço dele. Então você precisa entender que através da salvação, agora na vida cristã, na vida com Deus, você foi inserido em uma série de relacionamentos para te fazer experimentar vida extraordinária, para te fazer experimentar vida abundante em Cristo Jesus. Uma outra dimensão de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos, que nós desenvolvemos com Ele, é a relação de amigo. E amigo, fala sério, amigo brincam, amigo tem liberdade, amigo fala coisas na cara do outro, amigo, eles são cúmplices, existe cumplicidade. Amigos são pessoas a qual você tem afinidade. É a pessoa que quando acontece alguma coisa, ele é o seu porto seguro. Ele é aquela pessoa que você abre. Ele é aquela pessoa que você busca em todos os momentos para toda a necessidade. O amigo se conecta contigo, sabe por quê? Porque é a pessoa que fala a linguagem do seu coração. Jesus diz que ele é nosso amigo. Em João capítulo 15, ele fala que eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo. Então, eu preciso entender que essa é a visão de Deus sobre mim. E Deus quer que eu vivo nessa visão aqui no dia a dia. Aqui no dia a dia eu preciso trazer para a minha experiência cada dia
Dependendo do ambiente que eu estou, eu preciso conectar-me com Deus como Pai, eu preciso conectar-me com Deus como Senhor, eu preciso conectar-me com Deus como Mestre, eu preciso conectar-me com Deus como amigo. E se você entender isso, pode ter certeza absoluta, você vai viver uma vida plena, uma vida extraordinária. Você nunca vai sentir só, você vai sentir realmente uma liberdade com Deus e você vai sentir uma atmosfera espiritual tão forte, uma energia espiritual tão forte, que você vai começar a fazer diferença aonde você está. Porque quem vive na companhia de Deus, quem deixa Deus realmente ser seu amigo, quem deixa Deus ser seu mestre, quem deixa Deus ser seu Senhor, quem deixa Deus ser seu Pai, ele vive uma vida totalmente diferente. Tem sido minha experiência. Muitas pessoas dizem assim, Sandro, eu não consigo entender como você tem tanta energia, eu não consigo entender como você parece que tem muita fé, eu não consigo entender como você parece que não desanima. Falo, não, a diferença é que quando eu estou triste, eu lembro quando a Bíblia fala, se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor, meu Deus, ele jamais me abandona. Olha, isso está no Salmos, capítulo 27, versículo 10. Deus diz assim, ainda que teu pai que te gerou e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Ele fala assim, qual é o pai? Qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, pedindo um peixe vai dar uma cobra? Ele fala, se vocês que são humanos, são maus, não fazem coisa dessas com seu filho, então quanto mais eu, o vosso Pai Celestial, eu darei coisas boas aos que me pedem. Então observa, dependendo da necessidade que eu vivo, dependendo do ambiente que eu estou, eu me conecto com Deus, ou como pai, ou como mestre. Por exemplo, eu preciso de direção. Falo, Senhor, o Senhor é meu mestre, eu sou seu discípulo. Eu preciso fazer a tua vontade, guia-me. Ele vai trazer a direção. Imagine só, por exemplo, quando eu começo a ter dificuldade e não tem com quem abrir, e a gente sente muitas vezes sem forma de agir. Aí eu penso no Senhor como amigo, aquela pessoa que eu tenho liberdade. Presta atenção, Deus conhece como o nosso cérebro funciona, como o nosso psique funciona. À medida que você dá comando ao seu cérebro, à medida que você encara essa realidade e vive isso, você vai perceber que o seu relacionamento com Deus, ele vai ser extraordinário, que você vai acessar o coração de Deus e você vai sentir a presença de Deus fluir dentro de você e você vai começar, de fato, a experimentar coisas totalmente grandiosas, maravilhosas em Deus. Espero que você entendeu essa aula, espero que você aplique essas verdades, espero que a partir de hoje você viva como filho, espero que a partir de hoje você entenda que você tem um mestre. Eu espero que a partir de hoje você entenda que você tem um Senhor. Eu espero que a partir de hoje você entenda que você tem um amigo. Que Deus, através da salvação, agora na vida cristã, Ele nos inseriu em uma série de relacionamento com Ele, porque Ele sabe que essas figuras são figuras de estabilidade humana. Quem tem um amigo bom é uma pessoa boa. Quem tem um pai bom é uma pessoa estável. Quem tem um bom Senhor, ele tem uma estabilidade financeira. Quem tem um bom mestre, ele anda no caminho seguro. Agora você tem, em Deus, você tem um pai perfeito. Você tem um mestre perfeito. Você tem um Senhor perfeito. E você tem um amigo perfeito. Então você pode ser uma pessoa estável se você acessar essa realidade. Se você acessar essas relações, essas dimensões de vida entre você e Deus. Que Deus seja maior amigo. Que Deus seja melhor Senhor. Que Deus seja o mestre que guie a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deixa aqui seu comentário, inscreva no nosso canal e compartilhe realmente esse vídeo com o maior número de pessoas possível.